Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, preste muita atenção. Deus fala nas Escrituras, né, através de seus mensageiros, que Ele espalha onde não plantou e ajunta onde não semeou. O que significa isso, amados? Significa que o que a criatura ajuntou, Ele vai espalhar sim. Por quê? Jesus já vem dizendo isso, amados. Jesus, ele fala isso. Quando ele veio, ele falou isso. Ele falou que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a guerra, ele veio trazer a espada. Então você tem que entender, né, parar de ficar lutando contra a verdade. Porque se você ficar lutando contra a verdade, você está lutando contra você. Você está se colocando no sofrimento. Jesus, ele veio falar que o fardo com ele é leve e o jugo é suave. Todas as passagens ele indicou isso, amados. Quando o discípulo foi enterrar o pai lá, ele falou, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Quer dizer, Jesus, e ele fala na outra passagem, ele fala, aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, esposa, por causa de mim, não é digno de mim. Então, ele já está dando toda a dica para você, amados. Ele já está te certificando o que aconteceria agora nos finais, né? Ele está certificando o modo que ele usaria para poder estar levando a criatura de volta para o Pai. Então você tem que entender, buscar o entendimento, né? Porque é o entendimento que vai te libertar, que vai te salvar. Né? Não tem como você ficar jogando por um outro lado. Você ficar caminhando por outro lado, só vai piorar a sua situação. Você vê que está acontecendo muitas coisas aí e você não dá crédito, né? Você fica, isso é normal, isso acontece. Não, não é normal, não acontece, amados. Essas separações estão acontecendo justamente porque o Pai, ele já está fazendo a ação dele. Ele fala que no final os cefeiros separariam o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo? Né? Essa separação que está causando aí. Aquela pessoa que te traiu, que fazia maldade. Essas pessoas, amados, foram tudo usado. O Pai usou para poder fazer a separação da criatura aí. Né? Por isso a raiva, o ódio. Então, o segredo, o que Jesus te explica? O segredo é você cumprir os mandamentos. É você perdoar e cumprir os mandamentos. Então, essas pessoas que te feriram, você vai ter que aprender a perdoar e cumprir os mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando você amar o próximo como a ti mesmo, você vai estar amando a Deus. Então, você começa, as pessoas acham que começa, eu amo a Deus, eu vou na igreja, eu faço isso. Isso não vale nada, meu Deus. Para Deus não vale nada, meus amados. Não vale nada. Se você não se conectar com Jesus, isso aí de nada adianta. Porque quem te salva não é você falar isso ou você ir no templo. O que te salva é Jesus. Né? Não sou eu que te salvo, não é ninguém que te salva. Quem te salva é o próprio Jesus. Então, se você não tiver o Espírito dele dentro de você, no cumprimento desses mandamentos, você está perdido. Né? Então, não adianta você ficar buscando soluções aí no mundo, não. Jesus, lógico, o Pai, ele vai criar, aí ele criou aí sacerdócio aí para poder, uma organização de sacerdócio para poder cuidar de você, né? Para poder te dar essas informações, porque você precisaria. Mas não dessa maneira que você está imaginando. E nesses templos que já existiam. Não, o Pai não. O que ele vai fazer aí na criatura, sacerdócio que ele vai criar aí, é novo, não tem nada a ver com o que já existia, não. O Pai não faz nada, não usa nada desse que já existia. O que vai acontecer assim, você sabe as informações que você tem nas Escrituras, né? Como Jesus fala, né? Um veio plantar e o outro vem colher. Então, aquelas informações, Paulo, Pedro, João, os apóstolos que deram para você antigamente, você vai aproveitar aqueles, né? E vai ter o entendimento novo que Jesus vai dar agora. Então, é isso que ele quer dizer. Agora, você em templo físico, no que seguia o antigo, isso aí não vai te salvar, não. Isso aí você tem que sair fora disso. Pelo amor de Deus. Você tem que dar passos perante é a sua salvação que está em jogo, né? Então, você sabe que é a sua salvação que está em jogo. Então, você tem que valorizar a verdade. Você vai testificar a verdade. Você vai saber o que é verdade e o que não é. Né? Então, não se assuste não. Essas separações, o Pai já avisou que aconteceria. Agora você quer fazer do seu jeito e falar que não é normal. É que não... O Pai avisou que aconteceria essas separações. Então, essa separação já é para a criatura se ligar que ela está num caminho errado, que ela está fazendo escolhas erradas e que não é essa a vontade do Pai. Né? Não é a vontade do Pai que a criatura se una entre si. A criatura não foi criada para isso. Né? Ele permitiu até agora? Permitiu. Mas está tudo
tudo escrito, amados. O tempo aconteceria, o nível, o número de população, está tudo certinho aí. É bem na vontade do Pai mesmo. Então agora ele separaria. Então, ou você vem para a verdade, entende isso, né, e busca na verdade se libertar, ou você vai ficar sofrendo, né? Você vai escolher pelo sofrimento, porque vai haver dor. Porque é mediante a sua resistência que há dor. Né? O Pai não quer causar dor para você. Pelo contrário, se ele quisesse causar dor, ele não enviaria profetas, ele não enviaria ninguém antes para poder estar indicando isso para você. Se ele enviou, é porque ele não quer dor para você. Ele quer que você saiba da verdade para você não sofrer. Mas se você ficar negando a verdade, você vai sofrer. Né? O que acontece é isso. Então, amados, ele faz tudo no tempo certo. Né? Como eu falei algum entendimento antes a respeito dos livros apócrifos, quando eu conheci o primeiro livro que eu conheci, eu vi que não tinha nada assim, estava muito fantasioso, histórias muito aquém do que a verdade está nas escrituras, porque eu já estava conhecendo as escrituras. Então, como você já conhece as escrituras, você identifica se algo que está te chegando novo se acrescenta ou não. O Espírito ele já indica isso. Né? O próprio Espírito indica. Então, naquele momento, não veio positivo. Então, eu discriminei. Né? Eu não somei aquele livro. Né? Depois, o Espírito vai tocando em mim e eu fui vendo outro material. É o que eu falei para vocês. É válido estudar o material? É válido, porque você tem que achar as informações. Né? Você tem que somar o quebra-cabeças. Né? Aquilo que você faz contrário à vontade do Pai, e pode ter certeza que ele vai te avisar. O Espírito ele sai de você, ele não permite, né? Porque é contrário. Agora, o que está escrito, amados, que foi escrito há tempos atrás, o Pai usa porque se não fosse para usar, ele não tinha escrito, né? Então ele usa. Né? Então ele providenciou da maneira correta. Foi canonizado aqui. Você não tem que ficar reclamando, xingando ninguém, amados, porque tudo é da vontade do Pai. Ninguém faz nada que não seja da vontade dele. Tudo que foi feito, as maldades, tudo que foi feito é da vontade dele. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ah, mas a igreja canonizou os livros e deixou faltando. Não, porque no tempo que canonizou, era para canonizar dessa maneira. O Pai quis dessa maneira, entendeu? Então não era para a verdade vir do jeito que veio, né? Do jeito que viria. Então é exatamente do jeito que veio que o Pai queria que fosse. Né? Então não fica reclamando, xingando as pessoas, amaldiçoando. Não. Aprenda a se confortar do jeito que o Pai quis que fosse. Ele controla tudo, amados. Ele faz chover tanto sobre os bons quanto sobre os maus. Isso é para você ter um entendimento que ele está no controle tanto dos bens, dos bons quanto dos maus. Então não se preocupa não com os maus. Né? Então aprende a perdoar. Jesus ensinou isso. Aprende a perdoar, a orar por eles. Né? É isso que você tem que desenvolver dentro de você. Então, esses livros, os outros que eu fui lendo, aí eu já estava com uma mente ligada no Pai para poder absorver aquilo. Então aquilo já vem diferente para mim, já vem como uma mensagem nova, não vem como uma mensagem antiga dos livros antigos. Eles vêm se identificando já como uma mensagem nova. Quer dizer, o que vem apresentado lá, amados, eu já venho vivendo aquilo. Então, alguns desses livros aí apócrifos que eu estou fazendo estudo, quer dizer, algo que vem falando lá, as mensagens lá do Messias, elas vêm acrescentando, elas vêm somando, elas vêm certificando algo que já vive dentro de mim. Entendeu? Então o Pai ele coloca o conhecimento na época certa. Então cada material que eu vejo, ele vem na época certa que é para vir. Entendeu? Então, se você conhece algo antes da sua época, você não vai entender mesmo. Então, é o que acontece aí, a divergência aí das pessoas aí que eles falam, desvalorizam os livros, justamente por isso. Porque quando eles conheceram, eles não tinham o Espírito Santo, eles não têm o Espírito Santo para decifrar. Então, quem não tem o Espírito Santo vai achar estranho, vai achar loucura, porque Jesus falou que vocês serão chamados de loucos, vocês vão ser chamados de loucos, de fanáticos, de loucos. Então, Jesus já avisou que aconteceria isso. Né? Eu já fui testificado isso quando eu me tornei, quando eu recebi o Pai em mim, eu já fui testificado disso. Né? Ele já testemunhou isso para mim, então quer dizer, isso para mim não é novidade. Né? Então eu já conheci isso. E exatamente esse áudio aqui já é para você se advertir aí, que o Pai já mandou você se separar aí por conta disso, porque quando você não se separar, esses que estão à sua volta aí, eles vão se tornar inimigos seus. Eles não acreditam nessa verdade. Né? Então, eles vão contestar, eles vão ficar te atrapalhando, né?
querendo converter você para o lado deles, né? Como se eles fossem os convertidos, você é o desconvertido, né? Eles vão querer converter você a favor deles. Então, você tem que ficar esperto quanto a isso, que vai acontecer isso. E você não pode ter raiva deles, né? Porque a raiva é inimiga do seu crescimento espiritual, você não pode mais desenvolver raiva. Você vai ter que sempre aprender a perdoar. Então, você vai ficar nessa luta. Então, você tem que estar bem espiritualmente, né? Para você decifrar essas coisas. Então, por isso o pai, ele cuidou dessas separações, né? Eu acredito, no geral, assim, pode ser que vai ser difícil de uma vez para outra você separar das pessoas, mas principalmente marido e esposa, isso aí é fatal que ele vai fazer, porque por causa do apego maior que você tem, né? É o apego carnal maior seu, porque a carne não pode ser apegada, amados, à carne, né? Isso não tem como. Então esse daí vai ser o que ele vai, é o primordial, né? Essa separação aí é a primordial, né? Agora, de irmão, de primos, parentes mais distantes, não vai te ofender tanto, porque você não tem um contato tão grande. Então é na medida do seu contato que vai te atrapalhar, né? O que vai te atrapalhar na caminhada da fé aí é o que você tem um contato maior, né? Então é nesse sentido que o pai fala, né? É onde você tem um contato maior aí, é o que vai mais te atrapalhar. Por isso que Jesus falou, né? Amar os que te amam, até os hipócritas fazem. Você tem que amar o outro que está lá longe. Então ele já te ensinou todo o caminho que isso ia te atrapalhar. O pai não faz nada em vão, amados. Tudo que Jesus falou, cada palavrinha que Jesus falou, você tem que dar valor. Porque tudo que ele falou é a verdade que vai te salvar. Jesus é essa verdade, amados. Jesus é essa certeza que você vai ter que você está no caminho certo. Quando você tiver Jesus, você vai falar assim, não, agora acabou o meu problema, porque eu estou no caminho certo. Aconteça o que acontecer, você vai sofrer, você vai passar por situações, mas você sabe que está no caminho certo, né? Você sabe que você tem o bom pastor contigo, né? Então é isso que você tem que entender. Agora você tem que esquecer tudo aquilo que você viveu, que é errado. O problema da criatura é ela ficar se apoiando em coisas de antepassados, amado. Você não pode mais se apoiar nisso, porque Deus ele se renova, ele vem trazer para você esse renovo. Se não fosse assim, não tinha necessidade de Jesus vir. Ele deixava a antiga aliança aí com vocês. Ele já veio por conta disso, né? Agora o pai precisava te mostrar isso passo a passo, entende? Não é de uma vez para outra. Ele teve que fazer um plano, tudo certinho, né? Depois você vê que os tempos foram abreviados. Então tudo que ele fez foi necessário, né? Para poder você ter salvo. Então, amados, esses conhecimentos, entendimentos posteriores vão chegando. E não se assuste não, que muitas novidades virão ainda. Eu sei disso, que muitas novidades ainda virão, né? Cada dia eu me deparo com novidades. Então, as novidades virão. Só que o ponto de partida é esse, né? O pai ele já está causando essas separações aí. Você vai ver que vai estar causando essas separações por conta disso. Porque ele não quer, não tem como salvar a criatura dessa maneira. Se você ficar resistindo, pior vai ser para você, né? Então, você tem que começar a buscar aqui, praticar os mandamentos, né? Que é amar aquele que está lá longe, que você não consegue amar, o inimigo, né? Amar os inimigos, né? Perdoar quem você tem que perdoar, né? É nesse sentido que você tem que andar agora, amados, né? Para você conseguir ter essa comunhão com Jesus. A hora que você teve a comunhão com Jesus, acaba o seu problema. Por quê? Porque ele mesmo vai te guiar, né? Agora, a princípio, você tem que ter essa comunhão com ele, né? Ninguém pode te guiar. Ele avisou, né? Porque você não se dá conta, não sei, as pessoas não vai lá no Evangelho, está tudo escrito. Ele falou, como que eles podem te guiar, são guias cegos, eles têm uma trave no olho, né? Então, quer dizer, tudo o que o ensinamento religioso da época fazia, vem fazendo, você vem acreditar ainda hoje em ensinamento religioso, você não pode acreditar, porque o pai já avisou lá, e são os mesmos descendentes, é o mesmo que acontece aqui hoje. Então você tem que começar a acordar, né? A sua comunhão, o seu templo é a sua mente aí, amados. Não tem templo físico. Jesus explicou muito bem isso lá. Depois Estevão vem e fala isso também. Estevão falou que Salomão fez o templo, mas não porque era da vontade de Deus. Deus permitiu, mas não porque era. A vontade de Deus era templo espiritual, né? Então, amados, você tem que entender isso, né? Você tem que entender, você tem que buscar o entendimento.
Quando você buscar o entendimento, você vê que quando você buscar o entendimento, as coisas vão clareando na sua mente, né? As coisas vão ficando claras na sua mente. E Jesus vem depois, ainda fala ainda de Salomão, né? Ele fala, tá aqui quem é maior que Salomão. Quer dizer, não é para vocês ficarem buscando em templo físico. Tá aqui quem é maior que esse templo físico aí. É tanto que quando Jesus foi crucificado no madeiro, o templo veio ao chão, né? Tudo que aconteceu lá foi para mostrar para vocês que aquilo está errado. Aí depois fizeram novos templos, construíram novos. Por quê? Porque o engano continuou, né? Barrabás continuou. Então Barrabás significa esse assassino, esse engano que está aí. Você vai ver que quando na Páscoa lá soltam um prisioneiro, soltou Barrabás, quer dizer, soltou o assassino, né? E o outro, a verdade foi crucificada, a palavra. Então você tem entendimento, que o engano continuou e a palavra foi crucificada, depois voltou, né, em espírito e verdade a palavra. Então você tem que se abrir ao entendimento, né? Essas coisas vão estar acontecendo sim, porque já é vontade do Pai, está escrito que aconteceria. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.